Olá, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estou aqui para darmos continuidade ao nosso estudo de espelhos esféricos, tá? Então, eu vou pedir que vocês revisem o conteúdo de raios notáveis e de elementos de um espelho esférico, para darmos continuidade com a construção de imagem do espelho esférico, tá? Então, nós vimos que os espelhos esféricos são bastante utilizados no dia a dia, em lojas, supermercados, ônibus, como espelhos convexos, que aumentam o campo de visão e diminuem a imagem, e no consultório odontológico, na maquiagem, no batom, esses espelhos côncavos que aumentam a imagem e diminuem o campo de visão. Vamos falar primeiro dos espelhos côncavos. Temos 5 situações possíveis que independem da posição do objeto, tá? A primeira posição é o objeto colocado antes do centro de curvatura. Vamos traçar os raios. O raio que parte paralelo ao eixo principal se reflete por onde? Exatamente, passando pelo foco. E o raio que vai no foco? Se reflete paralelo ao eixo principal. Note que o encontro dos raios refletidos forma uma imagem, certo? Então, nós temos nesse caso a imagem formada entre o centro de curvatura e o foco. Essa imagem foi formada fora do espelho, portanto ela é real, de natureza real, e a sua orientação está invertida em relação ao objeto, e o seu tamanho é menor que o tamanho do objeto, tá? Agora vamos aproximar o objeto do espelho. Vamos colocar o objeto no centro de curvatura. Trace os raios notáveis. O raio que parte paralelo ao eixo principal se reflete passando pelo foco. O raio que vai no foco se reflete paralelo ao eixo principal. E o encontro desses raios refletidos forma uma imagem. Neste caso, a imagem está exatamente no ponto em que o objeto está, que é o centro de curvatura. Essa imagem também foi formada fora do espelho, portanto ela é de natureza real, e a sua orientação está invertida em relação à orientação do objeto. O seu tamanho está de tamanho igual. Note que a imagem cresceu, né? Ao aproximarmos o objeto do espelho, a imagem aumenta, certo? Era menor, agora já ficou igual. Vamos aproximar mais ainda. Vamos colocar o objeto entre o centro de curvatura e o foco do espelho. Trace os raios notáveis. Raio que parte paralelo ao eixo principal se reflete passando pelo foco. E o raio que parte pelo foco se reflete paralelamente ao eixo principal. Note que o encontro desses raios refletidos formam a imagem. Neste caso, a imagem está antes do centro de curvatura, né? Aproximei o objeto do espelho, afastei a imagem. Ela está formada fora do espelho, portanto é de natureza real, e a sua orientação é invertida em relação à orientação do objeto. O seu tamanho já está maior que o tamanho do objeto, tá? Agora vamos ao quarto caso, quando colocamos o objeto no foco do espelho. Vamos traçar os raios notáveis. Raio que parte paralelo se reflete passando pelo foco. E o raio que parte no vértice. Ele se reflete simetricamente, tá? Lembre que todos esses raios obedecem à segunda lei da reflexão, onde diz que o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Note que não tem encontro dos raios refletidos, portanto não tem imagem, e dizemos que a imagem é imprópria ou está no infinito, certo? Quinto e último caso de espelho côncavo, quando o objeto está colocado no foco, entre o foco e o vértice, certo? Trace os raios notáveis. Raio que parte paralelo reflete pelo foco. Raio que parte no vértice reflete simetricamente. Veja que nesse caso, o encontro dos raios refletidos é formado pelo prolongamento desses raios atrás do espelho, certo? Formando assim a imagem. Portanto, se a imagem é atrás do espelho, ela tem natureza virtual. A sua orientação é a mesma que o objeto. Nós falamos nesse caso que a imagem é direita e o tamanho desta imagem é maior que o tamanho do objeto. No caso do espelho convexo, nós só temos um caso único. Por quê?
Porque todos os elementos do espelho estão dentro e o objeto é colocado do lado de fora. Então só temos um único caso. Vamos lá. Raio que parte paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. E raio que vai no vértice reflete-se simetricamente. Note que quem se encontra são os prolongamentos desses raios refletidos. E esses prolongamentos formam assim a imagem, tá? E a imagem, neste caso, ela é entre o foco e o vértice do espelho, de natureza virtual, porque está dentro do espelho, né? E a orientação é direita, porque tem a mesma do objeto. E o seu tamanho é menor, tá? Então nós já podemos falar aqui, comparar os dois espelhos côncavo e convexo. O espelho côncavo, ele tem 3 casos de formação real, um caso de formação no infinito ou imprópria e um caso de formação virtual. O espelho convexo só tem um único caso de formação virtual e imagem menor, certo? O estudo analítico dos espelhos esféricos, nós vamos relacionar a distância do objeto ao espelho, P, a distância da imagem ao espelho, P', o tamanho do objeto, o tamanho da imagem e a distância focal. Essas relações serão dadas pela equação de Gauss, tá? E a equação de Gauss diz que o inverso da distância focal é a soma do inverso da posição do objeto mais o inverso da posição da imagem, tá? Ou seja, 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. E podemos relacionar também, a partir de semelhança de triângulos, a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto com a distância do objeto e a distância da imagem, tá? Essa relação é dada assim. I sobre O igual a menos P' sobre P. O aumento linear vai ser a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, ou seja, A igual a I sobre O. Uma dica importante é você verificar as unidades medidas, tá? Se vier em centímetros, usa tudo em centímetros. Se vier em metros, tem que colocar tudo em metros, tá? Não posso substituir um dado em centímetro e outro dado em metros. Esses valores de distância focal, posição do objeto, posição da imagem, tamanho do objeto, tamanho da imagem, aumento, eles têm uma convenção de sinais, onde vai fazer total diferença na hora de substituir esses dados na equação. Veja só, a distância focal é sempre positiva para o espelho côncavo e sempre negativa para o espelho convexo. A distância do objeto, se for um objeto real, é positivo e se for um objeto virtual é negativo. A distância da imagem é positiva para a imagem real e negativa para a imagem virtual. O tamanho do objeto é positivo se o objeto for para cima e negativo se o objeto for invertido, né, para baixo. O tamanho da imagem é positivo se a imagem for para cima e negativo se a imagem for para baixo. O aumento é positivo se a imagem for direita em relação ao objeto e negativo se a imagem for invertida em relação ao objeto, tá? Então, com isso nós finalizamos o estudo de espelhos esféricos e eu vou passar algumas atividades que serão solicitadas no Google Classroom. Espero que vocês entendam e eu estou disponível para tirar qualquer dúvida de vocês, tá? Nos encontraremos agora na videoconferência. Até já. Valeu, falou e fui!